Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o IBGE divulgou o raio-x do Brasil. Os dados parciais do censo 2022 mostram que o nosso país tem 203 milhões de habitantes. Esse número veio abaixo do estimado pelo Instituto. No levantamento, a cidade de Brasília teve um destaque. A capital federal teve um crescimento de 9,6% e passou a ser a terceira cidade mais populosa do país, desbancando Salvador. No noticiário internacional, os destroços do submarino Titã, que implodiu na semana passada, foram retirados hoje do mar, no Canadá. E no mundo da música, a cantora Madonna anunciou que vai adiar o início da turnê em comemoração aos 40 anos de carreira após ser internada na UTI por causa de uma infecção bacteriana. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 28 de junho de 2023. Hoje, o IBGE divulgou os dados parciais do censo 2022 e essas informações são muito importantes porque elas traçam um raio-x do nosso Brasil. O levantamento é usado como base para várias políticas públicas, como a distribuição de vacinas, e também é usado como critério para o repasse de dinheiro do governo federal para os municípios. E esses dados são importantes também porque ele é feito a cada 10 anos, mas por causa da pandemia foi adiado em 2 anos, ou seja, o levantamento mostra como a nossa população está evoluindo. Esse estudo, que foi divulgado hoje parcialmente, mostrou dados interessantes e surpreendentes, como, por exemplo, o fato que a população do Brasil superou os 203 milhões de habitantes. Isso representa um aumento de 6,5% nos últimos 12 anos, com mais 12 milhões de pessoas. Mas, mesmo com esse crescimento, o número veio abaixo da estimativa feita pelo IBGE, que no final de dezembro do ano passado calculava uma população de 207 milhões de pessoas. E tem vários fatores que podem ter contribuído aí para esse valor abaixo da estimativa, como, por exemplo, a alta mortalidade devido à pandemia de Covid-19, também a epidemia do Zika vírus e a migração global, que podem ajudar aí a explicar esse número de população abaixo do estimado. Mas para o presidente interino do IBGE, Simar Azeredo, o maior problema foi a ausência de uma contagem de população no meio da década. Nós estamos há 12 anos da última contagem de população. Nós não fizemos uma contagem no meio da década, isso faz toda uma diferença. E nós temos ainda alguns indicadores, como migração, fecundidade, mortalidade, que precisam ser inseridos nesse processo para ter uma explicação melhor. Isso dá uma denúncia. É a importância da gente fazer uma contagem no meio da década, né? Passamos praticamente, por conta da contagem, um apagão de dados em frente a uma pandemia. Isso atrapalhou muito. Em 2010, o país tinha quase 191 milhões de habitantes, o que significa que nos últimos 12 anos, a taxa de crescimento foi de 0,52% ao ano, ou seja, nunca a população do Brasil cresceu tão pouco. Esse é o menor índice registrado desde o primeiro censo, que foi realizado em 1872. Entre 2000 e 2010, a população avançou 1,17% ao ano. Agora, o IBGE espera realizar uma nova contagem aí do censo antes de 2030, mais ou menos em 2025. Esse censo é gigantesco, tem vários recortes. Outra parte aqui do estudo que eu quero contar para você é que os primeiros resultados do censo divulgado nesta quarta-feira mostram um fenômeno inédito: o crescimento de cidades do interior no país em relação às capitais. É um movimento contrário aí que a gente está vendo dos últimos anos. É o caso, por exemplo, de Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que registraram uma queda no número de habitantes. Segundo a pesquisa, 66% dos novos habitantes se concentraram em regiões fora desses grandes centros urbanos que são super comuns.
Além disso, a região sudeste se mantém como a mais populosa, concentrando quase 42% da população brasileira. Já entre as cidades, São Paulo está em primeiro lugar, com quase 200 mil novos habitantes e com um total de mais de 11 milhões de pessoas. Na contramão aí dessa tendência, Brasília teve um crescimento de 9,6% e passou a ser a terceira cidade mais populosa do Brasil, desbancando Salvador. Entre os 319 municípios que superaram a marca de 100 mil habitantes, 39 deles apresentaram uma diminuição populacional, sendo que 10 são do estado do Rio de Janeiro. Segundo o coordenador técnico do censo, Luciano Duarte, os dados evidenciam um esgotamento dos grandes centros urbanos. Essa é uma novidade desse censo. Parte é o próprio esgotamento territorial mesmo no município, que ele já está completamente ocupado, e muitos deles, né? Então essa expansão da população daquele espaço público se dá nos municípios vizinhos e não mais ou muito menos no município núcleo da concentração urbana. Pela primeira vez, o Centro-Oeste apresentou o maior crescimento, com uma taxa média de 1,2% ao ano, superando a região Norte, que nos censos anteriores vinha apresentando o maior avanço. A cidade de Senador Canedo, em Goiás, por exemplo, teve o maior crescimento relativo entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. Teve aí um aumento de 84% da população. Enquanto isso, Minas Gerais tem a cidade com a menor população do país, a cidade de Serra da Saudade. Esse município, que fica no interior do estado, tem apenas 833 habitantes. A nossa reportagem conversou com a dona de casa, Cássia Rodrigues. Ela nasceu lá e contou pra gente como é que é morar na menor cidade do país. Eu amo de paixão a Serra. É uma cidade, sim, maravilhosa. Lá a escola é excelente, com uma merenda escolar excelente. Cidade grande é um por si, né? Cada um vive o seu e pronto. E lá não, lá as pessoas são muito caridosas, são muito simpáticas, do coração enorme. Por fim, outro recorte do levantamento que eu quero trazer aqui para você em relação ao censo 2022 é que o levantamento mostra que, em média, os domicílios brasileiros têm menos de 3 moradores. Segundo o IBGE, hoje a média nacional é de 2,79 moradores por residência. Isso representa 16% a menos que no censo de 2010, quando o número era de 3,31 pessoas. No início da pesquisa, em 1980, para você ter uma ideia, cada domicílio tinha, em média, 4,51 pessoas. Esse número referente a 2022 que eu contei para você é o mais baixo da série histórica. O IBGE atribuiu aí a queda progressiva a uma quantidade maior de famílias formadas por casais sem filhos ou só por mãe e um filho, além de pessoas que moram sozinhas. Apesar aí de uma média nacional baixa, há uma discrepância regional no número de pessoas por domicílio. O estado com maior média é o Amazonas, com 3,64, seguido de Amapá, com 3,63 e Roraima, com 3,51. O estado com menos pessoas por imóvel é o Rio Grande do Sul, com uma média de 2,54. No recorte por capitais, Macapá lidera o ranking com a maior média de moradores por domicílio, com 3,56. Já a última é Porto Alegre, com 2,37. Esses dados do censo também expõem que o Brasil tem 90 milhões e 700 mil domicílios, um aumento de 34% em relação a 2010. Desse total, 72 milhões e 400 mil estavam ocupados quando foram recenseados. E se considerado esse número, o aumento foi de 26%. O IBGE explicou que a maior quantidade de domicílios do país foi puxada por domicílios que não tem ninguém, aqueles domicílios vagos e ocasionais, como aquelas casas de veraneio. Essas categorias tiveram um crescimento de 87% e 70%, respectivamente.
Na política / judiciário, amanhã vai ser retomado o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que vai decidir se o ex-presidente Jair Bolsonaro vai perder os direitos políticos por 8 anos. Na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, a Natália Furtado contou para você o resumo da sessão de ontem do TSE. O relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, leu o voto dele em que ele aponta várias justificativas para tornar Bolsonaro inelegível. Se por acaso você perdeu esse episódio, recomendo que você ouça, é só rolar aqui o feed do Panorama CBN. Amanhã, mais conhecida como quinta-feira, os outros ministros vão votar. Eles podem concordar com os argumentos do relator do caso, eles também podem discordar e votar ao contrário, ou algum ministro pode pedir vista no processo, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Enquanto esse julgamento ele não é retomado, mais fatos foram divulgados hoje e podem complicar ainda mais a situação de Bolsonaro nesse julgamento, porque o jornal o Globo teve acesso a um depoimento sigiloso do ex-ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, Carlos França. Nesse depoimento, que foi dado ao TSE, o ex-chanceler Carlos França confirmou que a reunião com embaixadores, que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível, foi realizada a pedido da Presidência da República, que era comandada por Bolsonaro. Lembrando você aqui esse fato, o encontro com os embaixadores aconteceu no Palácio do Alvorada em 18 de julho do ano passado e foi usado pelo então presidente para desferir acusações sem provas ao sistema eleitoral, além de ataques a ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal. No depoimento ao TSE, o ex-ministro Carlos França repetiu diversas vezes que a reunião com os representantes estrangeiros foi feita por iniciativa da presidência e que ocorreu porque julgou-se que era papel da presidência da República se manifestar diretamente aos chefes de missão de outros países no Brasil. Ele também negou que a ideia tenha partido do Itamaraty. O ex-ministro reconheceu durante esse depoimento ao TSE que a opção pelo Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, para realizar essa reunião, despertou preocupação para evitar um caráter oficial ou de promoção do presidente, que também era candidato à presidência da República. Em outro trecho do depoimento, França também argumentou que a intenção de Bolsonaro com a reunião era manifestar a posição do Poder Executivo em relação à busca de critérios de transparência. Outro depoimento sigiloso que o jornal Globo teve acesso hoje foi do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ao TSE, ele diz que, apesar de ter participado de uma live em que o então presidente Jair Bolsonaro fez acusações sobre fraudes nas eleições, ele nunca teve acesso a qualquer informação da Polícia Federal sobre manipulação de resultados eleitorais. Anderson Torres respondeu no depoimento também que foi convocado a participar da transmissão por causa do trabalho dele na Polícia Federal sobre as eleições. Ele disse que apenas leu durante essa live, nos minutos finais da transmissão, um relatório que foi produzido pela PF, mas, de acordo com o ex-ministro, o documento apenas sugeria a possibilidade de melhorias no sistema eleitoral brasileiro. Ele explicou que leu trechos desses relatórios e que tudo que foi falado foi com base nesses trechos desses relatórios. Nada além disso, porque não tinha um outro documento e não tinha uma análise sobre isso. Ele também foi questionado se ele teria levado ao então presidente Bolsonaro a informação de que alguma investigação da PF teria concluído pela existência de fraude nas eleições. Anderson Torres, mais uma vez, negou esse fato e ele disse o seguinte ao TSE, abre aspas, a Polícia Federal nunca apresentou, pelo menos para mim, o resultado de alguma investigação que concluísse que pudesse garantir que existia fraude na eleição. Na minha opinião, não houve manipulação. O resultado da eleição foi o que as urnas trouxeram. O processo democrático foi cumprido. O vencedor tomou posse e está exercendo seu mandato livremente. Fecha aspas. Esses depoimentos aí que eu contei para você foram usados pelo relator do caso no TSE para formular o voto dele. Tanto que ontem o ministro Benedito Gonçalves disse que vê o ex-presidente Bolsonaro como responsável integral e pessoalmente pela concepção intelectual da reunião com os embaixadores.
Em meio aí a tudo isso, hoje a ONU divulgou um documento a governos de todo o mundo, lá no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que conclui que o ex-presidente Jair Bolsonaro contestou eleições sem apresentar provas, sinalizou apoio ao regime militar no Brasil, reduziu o espaço da sociedade civil e atacou as instituições democráticas. Com isso, pela primeira vez, Bolsonaro foi acusado de maneira explícita pela ONU de afrontar a democracia brasileira. O relator da ONU esteve no Brasil no primeiro semestre do ano passado e visitou várias cidades. No documento, ele chega até a falar em crise no país. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Você sabe como se transforma a energia que vem do sol em energia elétrica? A transformação da irradiação solar na energia que usamos em nossas casas ou empresas é feita através de painéis solares que são instalados sobre o telhado ou laje da residência ou prédio comercial. Os sistemas mais comuns permitem que a energia alimente os imóveis durante o dia e a energia não utilizada é disponibilizada na rede da concessionária, gerando créditos que poderão ser utilizados no futuro. A energia solar é um recurso limpo, renovável e de baixo impacto ambiental. E ao fazer essa escolha, você colabora para o uso consciente dos recursos do planeta. Conheça as linhas de financiamento solar do Banco BV, sujeitas à análise, no site bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, lembra que ontem eu contei aqui para você que o presidente Lula anunciou mais crédito para os grandes e médios produtores rurais? Então, hoje foi a vez do presidente anunciar a retomada do Plano Safra para a agricultura familiar. Após 4 anos, o repasse vai ser de mais de 77 bilhões de reais. 71,6 bilhões serão destinados ao crédito rural, o PRONAF. O recurso é o maior da série histórica, segundo o governo federal. Essa linha aí de financiamento específico para esse público é para quem produz alimentos considerados essenciais, como arroz, feijão, tomate, leite e ovos, e terá redução de juros de 5% para 4% ao ano. E os agricultores que optarem pela produção de alimentos saudáveis, com foco em orgânicos, terão incentivos maiores, juros de 3% ao ano no custeio e 4% no investimento. Os juros para aquisição de máquinas e implementos agrícolas também vão cair de 6% para 5% ao ano. Já para agricultores de baixa renda, o PRONAF-B vai ampliar a faixa de atendimento, que hoje atende quem tem uma renda anual de R$ 23 mil. Agora vai atender quem recebe até R$ 40 mil anuais e o limite de crédito sobe de 6 para R$ 10 mil. O novo PRONAF vai oferecer ainda uma linha específica para mulheres com limite de financiamento de até R$ 25 mil por ano e taxa de juros de 4% ao ano. E aproveitando que eu estou falando de crédito, hoje o Ministério da Fazenda publicou as regras do programa Desenrola Brasil. Esse é aquele programa para renegociação de dívidas e a previsão do governo é que o programa comece a partir de setembro. Essas renegociações devem contemplar 70 milhões de pessoas e vão ser divididas em 2 faixas. A faixa 1 para pessoas que têm renda mensal de até 2 salários mínimos e a faixa 2 para pessoas que ganham até 20 mil reais. As dívidas de até R$ 100 serão perdoadas, o que beneficia cerca de 1,5 milhão de pessoas. Na faixa 1, serão contempladas pessoas com renda de até 2 salários mínimos ou inscritas no cadastro único, em que as dívidas sejam de até R$ 5 mil feitas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro do ano passado. Essa dívida ela pode ser paga em até 60 vezes, com uma parcela mínima de R$ 50 e taxa de juros de 1,99%. O prazo de carência será de no mínimo 30 dias e de no máximo 59 dias. Já as dívidas que surgiram de empréstimos consignados também serão atendidas pelo programa.
Já na faixa 2, serão renegociadas dívidas de quem tem renda mensal de até R$20 mil. E não há um limite para o tamanho da dívida, e o prazo mínimo para o pagamento será de 12 meses. Sobre esse assunto, ouvimos durante a programação da CBN a advogada especialista em direito do consumidor, Thaís Maldonado. Ela vê o programa como positivo, mas avalia que para a faixa 1 não deveria ter um teto para o valor a ser negociado. O número de consumidores pré-endividados só cresce, infelizmente, né? Existe até uma crise de emprego. Então, eu acho que realmente precisa de um tratamento dos pré-endividamentos, mas que limitar um valor de dívidas é ruim. Já que vai ter essa atitude, que é muito positiva, por que não incluir todas as dívidas, né? Eu acho que o governo, o cidadão, todo mundo só vai fazer bem para todo mundo se todo mundo tiver com uma saúde financeira boa. Já o economista César Bergo, que é professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, recomendou que antes da renegociação, o endividado faça o cálculo na ponta do lápis. Ela tem recursos? Não tem recursos. Então, a situação dela já está ruim. Lembrando que se ela for financiar, ela vai pagar uma taxa de juros de 1,9, 1,99. Então, de repente, isso não é bom para ela. Então, ela tem que olhar exatamente dentro da ótica da educação financeira, fazer o dever de casa. Ela faz o orçamento, vê lá quanto que ela tem de receita e quanto tem de despesa, e vê quanto que sobra. E vai ler os contratos que ela vai ter que assinar. Isso é importantíssimo. Então, a primeira dica é ler o contrato que ela vai assinar e não assumir uma dívida acima da sua capacidade de solvência. Agora, o governo vai fazer um leilão para selecionar os bancos que oferecerem maiores descontos e estão fora aí desse programa dívidas de crédito rural, financiamento imobiliário e operações com risco de terceiros. Aproveitando que eu estou aqui falando de economia, eu vou contar para você como é que foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,72% aos 116.681 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 1,02%, cotado a R$ 4,848. Já o euro encerrou o dia em alta de 0,58%, cotado a R$ 5,292. No noticiário internacional hoje, os destroços do submarino Titã, que implodiu na semana passada, foram retirados do mar lá no Canadá. As partes da embarcação em que 5 pessoas morreram no Atlântico Norte, perto dos destroços do Titanic, foram descarregadas no pier da Guarda Costeira Canadense. As imagens que mostraram a operação de retirada dos destroços gravaram estruturas de metal branco com fios pendurados e peças sendo retiradas do mesmo navio onde partiu o robô que localizou o Titã na última quinta-feira. Os destroços foram cobertos por lonas antes de serem retirados por guindastes. Esses destroços aí, que são até bem grandes, foram encontrados no fundo do mar, a 500 metros da proa do Titanic, que está a quase 4 quilômetros de profundidade e 600 quilômetros da costa de Terra Nova, no Canadá. Agora, os pedaços da embarcação vão servir para a investigação que vai tentar encontrar as causas e as condições da implosão. A investigação principal vai ser conduzida pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, que liderou também os trabalhos de busca, e vai ter o auxílio também do Canadá e da França, que participaram nas operações com navios, aviões e sondas. Eu vou embora hoje com a cantora Madonna, porque o empresário dela anunciou que a turnê Celebration, em comemoração aos 40 anos de carreira, vai ser adiada por causa de problemas de saúde da cantora. Segundo o empresário, Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana séria que a levou a uma internação de diversos dias na UTI. Mas apesar disso, o empresário disse que a saúde de Madonna está melhorando e ela está sob cuidados médicos e que a expectativa é de uma recuperação total. O comunicado que foi divulgado hoje segue dizendo que em breve a equipe vai divulgar mais detalhes, incluindo uma nova data de início para a turnê e também para os shows reprogramados.
Essa turnê ela deveria começar no dia 15 de julho, na cidade de Vancouver, no Canadá, em um show que já está esgotado. E até janeiro do ano que vem, a cantora passaria ainda por Estados Unidos, México e diferentes países europeus, como Inglaterra, Dinamarca e França. Ao longo de toda a turnê seriam apresentações em 43 cidades ao redor do mundo. E é com a música Like a Prayer, da Madonna, que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. Amanhã eu leio mensagens de vocês. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais!